E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos começar mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje é sobre revoluções inglesas, né? O meu nome é Luísa Gantes, eu sou professora de História e esse é o canal Viaja Nessa História, tá? Então, pra gente falar das revoluções inglesas, a gente tem que lembrar que elas são revoluções, né, burguesas que estão acontecendo no século XVII na Inglaterra. Né? Nós vimos na aula passada as revoluções burguesas, que são duas, as revoluções inglesas e a Revolução Francesa. Ou seja, é uma burguesia que tem poder econômico, né? Mas não tem poder político. E aí nós vimos na aula passada que existe uma pirâmide social onde o rei está no topo, existe o clero, né? Os nobres e depois o terceiro estado, que é a burguesia e os camponeses. O terceiro estado paga impostos e quase não tem direito político. E o segundo e o primeiro estado, que é o clero e a nobreza, não pagam impostos, né? E tem mais direitos políticos, tem mais privilégios políticos, né? Então é a isso que essas revoluções burguesas vão combater, né? Espaço para a burguesia que tem o poder econômico, mas não tem acesso ao poder político, né? E com isso vai cair o que a gente conhecia como absolutismo monárquico. Porque o poder absoluto do rei está pautado, né, na ideia de que ele tem poder total e essa nobreza sustenta, né, é uma nobreza que vem do senhor feudal, né, vem do proprietário de terra, é uma nobreza que enriquece a partir dos impostos que ela pode cobrar e das heranças que ela possui, né, e aí a burguesia não, o enriquecimento da burguesia vem do trabalho, vem dos investimentos feitos e vem do mercantilismo feito que está se tornando um capitalismo, né? Então essa burguesia é que vai exigir mudanças na Inglaterra de uma forma e na França de outra forma, tá? É o que a gente está falando aqui nessa primeira setinha. Quando a gente olha a Revolução Inglesa, nós vemos que ela não é uma revolução, na realidade ela é 4 situações que vão acontecer na Inglaterra que vai culminar numa monarquia parlamentarista, né? Então cai o absolutismo inglês, né? E fica no lugar uma monarquia parlamentarista, que é o que a Inglaterra tem até hoje, tá? Então a gente pode dividir o processo histórico da Revolução Inglesa em 4 partes, ó. A Revolução Puritana, também conhecida como Guerra Civil, tá? A República do Oliver Cromwell, a restauração da dinastia dos Stuarts e a Revolução Gloriosa, tá? A Revolução Gloriosa é que vai criar o parlamentarismo, né? A monarquia parlamentarista. Então vamos ver como era a Inglaterra antes. Lembrando que as características que a gente viu na aula passada de revoluções burguesas é os antecedentes, tá? Então aquela pirâmide social, aquela população majoritariamente do campo, a burguesia enriquecendo e não tendo fator político, tudo isso é antecedente. Mas como eu já falei na aula passada, agora eu vou colocar os antecedentes extremamente relacionados à Inglaterra, tá? Desculpa. Burguesia, então, majoritariamente protestante. Lembram que a Inglaterra é anglicana, que a gente falou na aula passada, né? E que a burguesia inglesa, ela é majoritariamente puritana. O que quer dizer puritano? São os calvinistas da França, né? Na França são chamados de calvinistas, na Inglaterra são chamados de puritanos. Eles acreditam que o sucesso do teu trabalho é prova de que tu és um escolhido de Deus, né? Então o lucro, o sucesso, o quanto tu investe, o quanto tu melhora trabalhando é uma parte, uma prova de que tu vais para o céu, tu é uma das almas escolhidas, né? Então o trabalho para eles não é visto como castigo. Então essa burguesia protestante, ela tem o poder econômico, mas ela não tem o poder político, né? Embora ela seja a maioria no parlamento. Ué, mas como é que ela não tem poder político se ela é a maioria no parlamento? Então, mas é que tá, o parlamento, ele é feito de uma Câmara dos Comuns, que é a Câmara desse terceiro estado, né? E uma Câmara de Lordes, que é os representantes da
nobreza, né? Então, eles têm majoritariamente, a Câmara dos Comuns, que é o parlamento do terceiro estado, é majoritariamente de puritanos, ok? Tu tens na Inglaterra uma troca de dinastia. Os Tudors foi a dinastia com o Henrique VIII que criou o anglicanismo na Inglaterra, tá? Os Stuarts são uma dinastia que assume quando não tem mais herdeiros Tudors, né? E aí os Stuarts são uma dinastia que inicialmente é anglicana também, né? Mas que depois se alia à Igreja Católica, porque a Igreja Católica é uma igreja de privilégios, né? E aí, como eles querem apoio para conter a burguesia, eles vão buscar apoio nos nobres, né, e nos religiosos. E aí a Igreja Católica dá esse apoio. E aí tu tens um dos reis da dinastia Stuart trocando a religião da Inglaterra para a católica e perseguindo as outras religiões. Então aí essa mudança de dinastia também causa problema para a burguesia, tá? Então aqui, ó, o rei Jaime I, que é da dinastia Stuart, tá? Ele tenta controlar a ascensão econômica da burguesia. Como? Ele vai aumentar os impostos, tá? E vai estabelecer empréstimos forçados, tá? Vai formar monopólios estatais, tá? Como forma de participação nos rendimentos dos burgueses. Então os burgueses vão ter que ser forçados, né, a ter parte do seu lucro dividido então com o Estado, ou seja, com o rei, tá? E também vai deflagrar uma perseguição religiosa aos puritanos, tá? Por quê? Porque os puritanos confrontaram ele na Câmara dos Comuns. Quando tu tens o confronto da Câmara dos Comuns, que é a parte do parlamento do terceiro estado, né, e ele confronta as medidas do rei, quais medidas? Essas daqui de cima, o que tu tens? Tu tens o rei dissolvendo o parlamento, ou seja, o rei diz que não vai mais existir parlamento, não vão mais fazer reunião e ele vai governar sozinho. Por quê? Porque ele é um rei absolutista, entendeu? Ele pode fazer isso. E aí o parlamento é dissolvido e fica inativo de 1614 a 1622, tá? Carlos I vai ser filho do Jaime, tá? Aí ele vai entrar no trono em 1625, tá? E nesse ano ele vai tentar um acordo com a coroa e o parlamento. Então ele vai trazer o parlamento de volta, né? Vai tornar o parlamento ativo. Só que ele traz o parlamento de volta para pedir que se aumente os impostos. Então ele quer, na realidade, uma base de apoio para dizer, olha, eu não aumentei o imposto sozinho, tá? Eu aumentei, mas eu levei em consideração a opinião de vocês. Só que a opinião do parlamento é de não aumentar os impostos. Claro que a Câmara dos Lordes, que é a parte da nobreza, ela vota a favor do rei. Então ela vota a favor do aumento dos impostos. Mas a Câmara dos Comuns, que é a parte do terceiro estado, ela de novo confronta o rei. E como ela de novo confrontou o rei faz o quê? Fecha o parlamento de novo, né? Então tu vais ter esse abrir e fechar o parlamento sendo um exemplo de autoritarismo enorme desses reis, né? O parlamento então vai ficar inativo até 1640. Em 1640, esse mesmo Carlos, tá? Ele vai entrar num novo conflito com a Escócia, que é uma parte do Reino Unido, né? Agora eu não sei se a Escócia faz parte do Reino Unido, desculpa. Mas é um país, né, daquela zoninha ali onde está a Inglaterra. E aí acontece o quê? Ele vai precisar de verba para poder manter o seu exército, tá? No conflito. E aí vai acontecer o quê? Ele vai de novo querer colocar impostos em cima dos burgueses para poder bancar essa guerra. E aí, de novo, ele chama o parlamento. Vocês entendem? Ele chama o parlamento sempre para poder dizer que ele vai cobrar impostos deles. E aí, dessa vez, a Câmara dos Comuns vai se recusar a ajudar ele. Dessa vez, né? Ela se recusou todas as outras vezes. Só que
Contrário do que acontecia antes, que eles só se recusavam e o rei fechava o parlamento, agora eles se preparam para combater o rei. Então, além de se negar a pagar os impostos, eles ainda vão começar uma revolta contra o rei e contra a nobreza, né? Porque a Câmara dos Lordes sempre vota a favor de que existam os impostos, mesmo que os lordes, os nobres, não paguem o imposto, quem pague seja a burguesia, né? Bom, que revolta vai ser essa? Vai ser a Revolução Puritana ou Guerra Civil, que vai ocorrer de 1940 a 1949. Então, o burguês Oliver Cromwell, né, vai criar um exército de burgueses que é chamado de Exército dos Cabeças Redondas. Por que cabeças redondas? Porque eles não usavam as perucas que os nobres usavam, né? Então é como se fosse cabeça pelada, né? Não é, a pessoa tinha cabelo, tá? A pessoa não tava careca. Só que, claro, as perucas eram uns bagulhão grande, né? Eles eram chamados de cabeças redondas. E esse exército vai fazer uma guerra contra a coroa, tá? Que a coroa, o rei, então, vai ser defendido pelos cavaleiros. Então, a guerra civil é entre cabeças redondas e cavaleiros, tá? E aí, o exército tradicional da nobreza é esses cavaleiros. Vai, assim, começar a Revolução Puritana, também chamada de Guerra Civil Inglesa, tá? O Cromwell, ele vai chamar para esse exército dele uma base de apoio em grupos mais radicais da burguesia, da pequena burguesia, né? Porque a gente tem pequena, média e grande burguesia. Grande burguesia é aqueles ricaços que fazem os comércios internacionais, comércios com as colônias e tudo mais. Média burguesia é aqueles que têm certo controle do comércio interno, mas que tem certo dinheiro. E pequena burguesia é aqueles que são pequenos comerciantes, né? A pequena burguesia normalmente ela está aliada aos camponeses, ou os camponeses que também fazem parte do terceiro estado, né? Se aliam a essa pequena burguesia porque tem mais semelhanças com ela, né? Então o Oliver Cromwell ele vai pegar a pequena burguesia e os camponeses, que são a ala mais radical da burguesia, né? Porque é a ala que não tem acesso nem ao dinheiro, né? Quanto mais ao poder político, e vai formar o que é chamado de novo exército modelo. Esse novo exército modelo é que vai conseguir vencer essa batalha aqui, tá? Só que a base desse novo exército modelo vai ser dois grupos, os Diggers, não sei se estou falando certo, e os Levelers, não sei se estou falando certo, tá? Que vão se caracterizar pelo radicalismo político. Esses Diggers, na reforma agrária, no pedido de reforma agrária, né, então de base camponesa, e esses Levelers, né, Levelers, não sei como é que se fala, de igualdade de direitos a todos os cidadãos, tá? Em 1949, então, essa ala radical vai exigir a decapitação do rei Carlos I, tá? Quando eles vencem, então, eles exigem que o rei seja decapitado. E aí, em 31 de janeiro, o rei vai ser decapitado, ok? A República de Oliver Cromwell. Então, de 1649 a 1658, o Cromwell vai, junto com o parlamento, proclamar a República. Então, quando a gente fala, a Inglaterra nunca foi república, foi. Ela foi durante esse período aqui de quase 10 anos, ela foi uma república, tá? O Cromwell, ele vai receber do parlamento o título de Lorde Protetor, tá? E quais são as medidas que o Oliver Cromwell vai fazer? Ele vai criar os atos de navegação, tá? Que são um conjunto de leis que vão ser aprovadas em 1650 e que vai dizer que só pode chegar aos portos ingleses produtos vindos em navios ingleses, entendeu? Então a Inglaterra não vai comprar produto de ninguém desde que ela chegue até a colônia. Então esse mercado de navios vai se tornar uma fonte enorme de dinheiro. Por quê? Porque normalmente um país pegava fazia comércio com uma colônia, né? E depois vendia para a Inglaterra levando o produto. Agora a Inglaterra, além de ter o produto, ela tem o monopólio do transporte do produto, tá? E essa é uma jogada de ganhar dinheiro, tá?
Então, ó, os produtos, restringiu o transporte dos produtos ingleses apenas aos navios da própria Inglaterra, tá? Então, a Inglaterra, ela deveria carregar, né? Só ela poderia carregar os produtos que vinham das colônias inglesas, tá? Em 1653, ele vai dissolver ele vai dissolver o parlamento com o auxílio do exército burguês, tá? Vai instituir uma ditadura, que faltou o parlamento, tá? Vai executar líderes dos Diggers, né? Dos Diggers, deve ser, e dos Levelers. Então vai matar os líderes que são radicais e que possivelmente fariam uma oposição contra ele, né? E em 1657 ele vai propor um novo acordo com o parlamento, tá? E vai reabrir o parlamento inglês. Só que ele não consegue terminar esse acordo. Por quê? Porque isso que em 1657 e 1658 ele morre. Então ele não consegue fazer essa reabertura do parlamento. Só que fica no lugar dele o filho dele, que é o Richard Cromwell. Só que o filho não tem o mesmo prestígio do pai e nem mesmo o poder político do pai, né? E aí, nesse momento que o filho está no poder, tu vais ter a burguesia, a parte mais radical da burguesia, né? Começando a se levantar contra o filho, né? E vai fazer um levante popular, criar uma guerra civil, né? E aí, para evitar essa guerra civil, o que vai acontecer? O parlamento, que estava começando a se reunir, né, decide pedir que venha o filho daquele rei decapitado, o Carlos II. Foi decapitado Carlos I, né? Se pede que o filho dele, o Carlos II, venha, porque se entende que era melhor voltar ao que se tinha antes do Cromwell, né, do que arriscar uma guerra civil com o levante popular, tá? É isso que vai acontecer. Restauração da dinastia dos Stuarts, então, de 1660 a 1688. Então, o Carlos II vai aceitar e vai assumir o trono, prometendo respeitar, né, os interesses do parlamento, o que não vai acontecer, porque aí o Carlos II promete respeitar o parlamento, né, mas ele começa a se aliar à nobreza absolutista, né, e também busca apoio com a França, que é absolutista, né. Quando ele começa a fazer isso, ele, junto ao apoio absolutista que ele vai procurar, ele vai iniciar uma perseguição religiosa. Por quê? Porque é ele, o Carlos II, que queria tornar a Inglaterra católica. E ele começa a perseguir os calvinistas, que são os puritanos, né? O monarca Carlos II vai dissolver o parlamento em 1681, né? Vai governar sozinho até a sua morte em 1685. Aí assume o irmão dele, o Jaime II, tá? O Jaime II vai assumir o trono e vai reativar o parlamento, tá? Mas ele vai continuar as propostas do Carlos II, tá? Para restaurar o absolutismo monárquico. Então o parlamento retorna, mas quase sem poder, né? É essa a jogada que tem. E aí ele vai se converter ao catolicismo, tá? E vai decretar uma série de medidas que vai beneficiar os católicos e não os puritanos, tá? O Jaime II, então, é que vai ser o maior problema desse momento na Inglaterra, né? Para a burguesia inglesa. Então, o que essa burguesia vai fazer? Essa burguesia vai propor a filha do Jaime II, tá? Que ela é casada com o Guilherme de Orange, que é o governante dos... ele não é governante, né? Ele é aqui. Mas ele é de uma família que governa os Países Baixos. Quem são os Países Baixos? É o que a gente conhece atualmente como Holanda e que atualmente está pedindo para ser chamado de Países Baixos, tá? Então o Guilherme de Orange, ele era de uma família que governava o que era a Holanda, né, os Países Baixos, e a proposta é qual? De que eles se tornem reis,
né? Então a Maria II, filha do Jaime, rainha, e o Guilherme de Orange, rei, desde que eles tragam algum exército que tire o Jaime II do governo, né? E que o parlamento iria apoiar este rei e esta rainha, desde que eles também se prontificassem a respeitar o parlamento, assinando agora um documento de que respeitariam o parlamento, tá? O Guilherme de Orange vai concordar, né? E vai invadir a Inglaterra com um exército e vai depor o Jaime II e apoiar o parlamento, tá? A cavalaria da nobreza, ela também vai estar descontente com o rei. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a Inglaterra era anglicana, então os nobres ingleses eram anglicanos. Quando Jaime II se converte ao catolicismo e só dá privilégios para os católicos, ele vai além de descontentar, né, a burguesia, ele também vai descontentar os nobres. E aí, sem a cavalaria para apoiar ele, que era o exército do rei, né, ele não tem mais ninguém que apoie. E aí, o Guilherme de Orange, então, vai se tornar rei. Só que, como o Jaime II é pai, né, da esposa dele, vai ser permitido que o Jaime II se exile na França, então não vai ter morte do rei, tá? Guilherme de Orange, então, vai assumir o trono como Guilherme III, tá? Vai instaurar, né, vai acabar com a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa se chama assim, Revolução Gloriosa, porque é essa invasão do Guilherme de Orange no território inglês, no final sem ter tido uma revolução tão forte, porque o rei Jaime II não conseguiu fazer oposição frente ao exército dele, né? Daí Revolução Gloriosa, porque ela não teve tantas mortes, né? E tanto a Maria quanto o Guilherme tiveram que assinar o que ficou chamado de Declaração dos Direitos, de 1689, chamado de, em inglês, né, Bill of Rights, deve ser, né, onde limitava os direitos do rei e da rainha, e essa carta de direitos acaba no final com o absolutismo monárquico dentro da Inglaterra e instaura pela primeira vez o que é conhecido como monarquia parlamentarista, ou seja, o parlamento governa, né, e o rei toma algumas decisões, mas o parlamento tem autonomia para governar, ok? E é o tipo de governo que se tem até hoje na Inglaterra, né? A Rainha Elizabeth existe toda a parte de hereditariedade do governo dela, mas o parlamento inglês é que toma as decisões políticas, né? Também dentro dessa declaração dos direitos, eles vão exigir, quem? O parlamento, né? Que exista um comprometimento com as liberdades individuais e principalmente a liberdade de crença religiosa, para que não exista de novo um rei que persiga quem não é da religião dele, né? Então, gente, era isso. Espero que tenham gostado. Beijão!